Então, primeiramente gostaria de agradecer muito a oportunidade de mais uma vez estar aqui em nome da Associação Brasileira de Charcot-Marie-Tooth. Hoje, o nosso objetivo com esta webinar é justamente a discussão de alguns aspectos de dúvidas, perguntas que sempre são levadas ao médico neurologista, ao geneticista, ao neuropediatra, dúvidas de pacientes, familiares, cuidadores a respeito de alguns aspectos, relacionados à doença de Charcot-Marie-Tooth. As dúvidas levantadas aqui são relacionadas aos pontos que foram sendo levantados pelos participantes, dos grupos nas mídias sociais ligadas à Associação Brasileira de Charcot-Marie-Tooth. Então, dessa forma, são as perguntas que a maior parte dos que aqui estão assistindo, acompanhando essa apresentação, acabaram suscitando ao longo aí dos últimos 3 meses. Então vamos a alguns dos pontos destacados. Então, sobre a apresentação em geral, eu vou trazer então aqui algumas dúvidas e perguntas a respeito da CMT. Não vou trazer a identificação de especificamente quem perguntou, quem fez cada pergunta, até porque em algumas das perguntas, como vocês poderão perceber, eventualmente mais de uma pessoa pode ter aquela dúvida, então ela representa, na verdade, uma dúvida que é, às vezes, de um grupo e não apenas, isoladamente de uma pessoa. Então, vamos lá esses aspectos. Primeira pergunta é: pode ocorrer, de uma pessoa ter uma neuropatia hereditária, como por exemplo, a doença de Charcot-Marie-Tooth, e ter uma outra neuropatia adquirida associada, como por exemplo CIDP, que é uma polirradículo neuropatia inflamatória crônica desmielinizante, ou ter uma neuropatia diabética, ou ter uma neuropatia relacionada a um déficit de vitaminas? Essa é uma pergunta muito importante. A resposta é sim. Não é impossível que alguns indivíduos possam ter sobreposto ao quadro da neuropatia hereditária, neste caso a doença de Charcot-Marie-Tooth, a CMT, ter uma outra neuropatia inflamatória sobreposta, que é aí caso a caso, Então, por exemplo, no caso da neuropatia diabética, o tratamento do próprio diabetes, ou no caso do contexto da deficiência vitamínica, a reposição daquela vitamina que está em falta, ou do conjunto de vitaminas que está em falta. Ou no caso do CIDP, aí caso a caso, indicação de tratamento, ou a fase de se tratar ou não se tratar, enfim, isso é uma decisão que é individual, mas isso não é uma situação rara para quem tem uma neuropatia hereditária. Vale isso para a CMT, vale isso também para outras neuropatias hereditárias. Então, o fato de ter a CMT não impede que o indivíduo tenha uma outra neuropatia adquirida, por exemplo, junto. Então, a gente sabe que são muitas as causas, neuropatias tóxicas, como, por exemplo, contato com alguns fatores ambientais, que são desencadeantes, medicamentosos, endócrinos, como o próprio diabetes, o hipotiroidismo. E esses são fatores que podem acentuar alguns dos sintomas que o indivíduo apresenta em relação à CMT. Essa foi uma pergunta que surgiu em mais de um ponto, levantada por mais de um associado. Em relação às pesquisas sobre a CMT, em relação a novas terapêuticas para o futuro, atualmente, como foi abordado na webinar relacionada às terapias atuais e às perspectivas futuras, a gente tem uma série de estudos clínicos, ensaios clínicos randomizados que vêm sendo realizados, e, sem dúvida alguma, são muito promissores, Pela alta frequência que a doença de Charcot-Marie do tipo 1A, relacionada ao PMP22, tem em relação às demais, por ela ser muito mais frequente, naturalmente esses estudos acabam sendo voltados mais para esta forma inicialmente, por existir um grupo maior de indivíduos que a apresentam, do que para outras formas,
E essas pesquisas relacionadas à terapêutica vão caminhar realmente no sentido que houve para outras condições clínicas, né? Como vem sendo feito, por exemplo, para as paraparesias espásticas hereditárias, para a própria atrofia muscular espinhal, para a esclerose lateral miotrófica, para as distrofias musculares cintura-membros, ou seja, terapias que sejam direcionadas àquela alteração genética específica que um indivíduo apresenta. Ou seja, elas são terapias específicas, né? Mais do que uma coisa pensando, isso é uma coisa bem lá para o futuro, não. Isso é uma coisa que realmente vem em desenvolvimento. Para a forma do tipo 1A, nós já temos realmente alguns estudos em andamento, como foi abordado na questão da terapêutica medicamentosa, né, na apresentação específica. Em relação a outro aspecto levantado, a pergunta 3, em relação à hereditariedade relacionada à doença de Charcot-Marie-Tooth e ao potencial de transmissão genética, assim poderíamos dizer, para gerações seguintes. Sem dúvida alguma, o que é mais importante aqui é o que a gente chama a respeito de os padrões de herança relacionados a uma doença genética, né? Então, a maior parte dos pacientes com doença de Charcot-Marie-Tooth, eles apresentam algum tipo de histórico familiar relacionado a essa neuropatia, daí a gente chama de neuropatia hereditária. E a maior parte das vezes é uma forma autossômica dominante. Porém, há formas de Charcot-Marie-Tooth que são também chamadas autossômicas recessivas. Nós temos formas também ligadas ao cromossomo X, ao cromossomo sexual, e também possuímos formas ligadas ao DNA mitocondrial. Ou seja, um indivíduo ele pode apresentar em relação à doença de Charcot-Marie-Tooth diferentes formas ou padrões de herança. Existe também a possibilidade de que o indivíduo apresente a doença apenas ele, né, que seja o primeiro dentro do contexto de uma família a apresentar aquela condição. E aí a gente chama de um caso dito como uma mutação de novo, ou seja, uma alteração genética que surgiu apenas para aquele indivíduo, né? Os pais não tinham, os avós não tinham, os irmãos não têm, apenas ele apresenta. Então, quando houve a formação do indivíduo, do ponto de vista genético, embrionário, ele acabou desenvolvendo essas mutações, ocorreu o processo da formação dessas variantes que a gente chama patogênicas, ele desenvolveu a CMT. E aí, obviamente, dependendo da forma genética de CMT que a gente tem, um padrão de herança diferente vai ser observado. Se a gente está diante de uma forma autossômica dominante da doença de Charcot-Marie-Tooth, a gente tem uma possibilidade para os indivíduos de 50% de transmissão de uma geração, né, para outra, ou seja, por exemplo, de pai ou de mãe para os filhos na geração seguinte. Se, por exemplo, o indivíduo apresenta a forma recessiva, né, a recessiva é quando eu tenho o alelo que veio do pai, o alelo que veio da mãe, que tem uma determinada alteração genética, o alelo de cada um deles, então os dois apresentam, e somente desta forma aquela condição clínica se manifesta, com alteração apenas em um não se manifesta. Então, nessas formas recessivas, a chance de se repetir numa geração futura o quadro, né? Então, daqueles pais virem apresentar um outro filho apresentando o quadro clínico é de 25%. Já em relação ao filho, por exemplo, que tem a forma recessiva, ele entra dentro de uma situação que ele tem um alelo com uma variante que é muito rara, geralmente dentro do contexto da CMT, e que ele apenas apresenta os alelos com alteração genética, ele não tem alelos sem alteração, ou seja, os dois dele, que veio do pai e da mãe, têm alteração. Então, existe a chance da geração seguinte apresentar o quadro apenas se o companheiro ou companheira dele apresentar, de fato, o mesmo alelo com alteração genética. Ou seja, apresentar, por exemplo, um padrão com heterozigose, que nós dizemos, né? Então,
ele ser o famoso azão-azinho. É um indivíduo que é o azinho-azinho, que tem alteração nos dois alelos, que encontra o indivíduo azão-azinho. Isso é muito mais comum quando a gente tem o contexto realmente de consanguinidade maior, ou seja, casamento entre primos, é uma situação que isso é mais frequente, ou indivíduos que são provenientes de uma região, por exemplo, geograficamente muito pequena, em que, em termos de variabilidade ou variação, né, genética, é muito mais restrita ao longo das gerações. Então, os indivíduos acabam desenvolvendo características genéticas e variantes muito semelhantes. E isso acaba facilitando esse tipo de situação, né? Mas é um outro contexto. E nas formas ligadas ao X, o que ocorre é que, de fato, a doença é muito mais comum no contexto masculino, a manifestação clínica é muito mais comum no contexto masculino, e as mulheres geralmente são portadoras, mas elas não têm grandes manifestações clínicas. Um exemplo bem prático. Na forma relacionada ao gene GJB1, que é uma forma ligada ao cromossomo X, as mulheres têm em um dos cromossomos X, que ela apresenta, ela tem dois, um deles tem aquela pequena alteração genética em que, na geração seguinte, um filho do sexo masculino pode herdar um dos cromossomos X, que tem a alteração genética ou não. No caso da herança daquele alelo que seja com alteração genética, essa possibilidade para um filho homem é de 50%. Porém, a mulher, no caso a mãe, existe a possibilidade de que ela apresente sintomas mais brandos, ou seja, mais leves também de uma neuropatia. Ou seja, eventualmente as mães de pacientes que apresentam formas ligadas ao X, mesmo com sintomas muito discretos, eventualmente um exame de eletroneuromiografia, quando é feito o estudo de condução, que a gente diz, eles podem apresentar de fato a alteração ao exame, né? Então, lembrando bem a característica de quem tem de fato a doença de Charcot-Marie-Tooth. Lembrando que jamais, né, um diagnóstico de doença de Charcot-Marie-Tooth deva ser, né, dispensado de um adequado aconselhamento genético. O aconselhamento genético faz toda a diferença em todos os aspectos e amplitudes que o aconselhamento genético apresenta. Uma outra pergunta trazida em relação a CMT, né, isso é um aspecto muito estudado hoje em dia, em relação às dificuldades nos estudos em crianças que apresentam a CMT, ou as dificuldades de aprendizagem, né? A gente sabe que algumas formas de CMT, especificamente aquelas que cursam com mais dificuldade auditiva, ou aquelas de início muito mais precoce, ou eventualmente aquelas formas axonais que possam ter um curso clínico mais precoce, o indivíduo pode acabar apresentando algum grau de dificuldade de aprendizagem, inclusive no contexto de desenvolvimento de algum grau de déficit intelectual. Isso é uma possibilidade, sim. A gente nunca pode deixar de esquecer que, infelizmente, existe um aspecto muito importante a ser valorizado para as crianças, né, no contexto escolar, que é a situação de bullying. A gente sabe que a gente vive numa sociedade em que os indivíduos acabam apresentando isso, as crianças até um pouco mais nesse sentido, muito preconceito em relação a quem apresenta algum tipo de dificuldade com a mobilidade ou apresenta algum tipo de déficit físico. E a gente sabe que isso tem um peso enorme em relação à capacidade de aprendizagem, atenção, concentração que o indivíduo vai ter para suas atividades, né? Então, a própria pressão que o indivíduo coloca nele mesmo. Então, essa é uma situação que envolve diversos aspectos que na apresentação de CMT pediátrico vai ser também abordado. Outra pergunta muito comum, né, em relação à dor no contexto da doença de Charcot-Marie-Tooth, né? Doença de Charcot-Marie-Tooth, a dor é muito comum de ocorrer, né? Ela não é um sinal cardinal, sinal principal da doença, mas ela pode acontecer.
Várias são as possibilidades, como foi comentado na aula de sinais e sintomas e na aula de terapêutica medicamentosa. Então, dor no sentido de sobrecarga que o indivíduo apresenta em relação ao peso que ele tem e a descarga feita sobre as articulações, uma dor muscular relacionada ao overuse, uma sobrecarga de atividade física também é muito comum, e eventualmente o que a gente chama de dor neuropática, que é uma dor que existe algum tipo de alteração neurológica que desencadeia, que é uma dor um pouco diferente daquela dor de quando você faz atividade física. A dor neuropática, ela é mais em queimação, em agulhada, em choque, ela tem outras características, é diferente daquela dor muscular, da dor na junta, quando eu vou fazer uma atividade, ela é diferente, né? E isso não são situações, uma e outra, que sejam infrequentes na CMT. É comum isso acontecer. Outra pergunta trazida em relação a aspectos cardíacos na doença de Charcot-Marie-Tooth. Então, a arritmia pode acontecer, ou cardiomiopatias dilatada, hipertrófica, ou alterações apenas em exame cardíaco de rotina, sem uma correspondência clínica, sem ter sintoma clínico, isso pode acontecer, isso é relativamente frequente e vem sendo cada vez mais reconhecido na doença de Charcot-Marie-Tooth. Então, por isso que rotineiramente os pacientes com CMT precisam passar por avaliações realmente periódicas com um clínico geral, com um cardiologista, para detecção então, precoce, oportuna, né, tratamento oportuno desses quadros. São complicações potenciais realmente que a CMT pode apresentar. A gente nunca pode esquecer que o fato do indivíduo apresentar a CMT, né, ou de um familiar apresentar a CMT, não faz com que aquele indivíduo não possa apresentar outras complicações, não impede que o indivíduo possa ter um risco para apresentar um infarto agudo do miocárdio, que ele apresente acidente vascular encefálico, diabetes, outras situações clínicas. Então, todos esses cuidados de rotina devem ser mais do que bem mantidos pelo paciente. E o que é mais indicado para tratamento da CMT, né? Então, em relação ao tratamento, isso foi uma questão levantada muito, né, dentro do grupo. Existe um webinar apenas para essa questão de aula específica do tratamento atual da CMT, assim como dos aspectos de reabilitação motora, né? Então, existe uma apresentação específica para esse aspecto. Eu vou deixar esse lado para as dúvidas serem tiradas dentro dessa mesma apresentação. O que a gente pode dizer é que, em termos gerais de terapia específica para as diferentes formas genéticas de Charcot-Marie-Tooth, nós temos vários estudos em desenvolvimento de terapias específicas para algumas formas, né, terapias gênicas, etc. Mas nós não temos ainda uma disposição, uma disponibilidade maior dessa terapêutica já no comércio, no mercado, para compra ou para aquisição, né? Os pacientes fazem parte de ensaio clínico, né? Então, esse é um aspecto importante também. Outro aspecto levantado é em relação à terapia de reposição hormonal e a CMT, né? Teoricamente, não existe uma contraindicação formal para a realização de terapia de reposição hormonal em quem apresenta a doença de Charcot-Marie-Tooth. Então, o histórico, logicamente, da mulher, todo o aspecto do histórico familiar, fatores de risco individuais vasculares, neoplásicos, então, de câncer ginecológico, câncer de colo, vários aspectos são levantados pelo médico quando ele vai prescrever esse tipo de terapia. Especificamente em relação à doença de Charcot-Marie-Tooth, a gente não tem nenhum estudo específico, revisão sistemática, estudos mais detalhados que apontam uma contraindicação para a realização da terapia de reposição apenas porque o indivíduo apresenta CMT. Então, o fato de apresentar a CMT sozinho não contraindica. O que a gente sabe é que variações hormonais para alguns indivíduos, assim como acontece no diabetes, com a questão glicêmica, com o próprio hipotiroidismo, são situações que transitoriamente podem causar algum tipo de piora dos sintomas que o indivíduo apresenta, mas
contraindicação formal à terapia de reposição hormonal não existe, não tem um prejuízo neste momento, então, reconhecido em relação à doença com as pesquisas de conhecimento científico atual. A outra pergunta, existe um quadro de doença de Charcot-Marie-Tooth com eletroneuromiografia normal? Isso é uma pergunta que é importante, né? Para você falar que o indivíduo apresenta doença de Charcot-Marie-Tooth, a gente tem alguns dados que são importantes. Aspecto clínico é importante que o indivíduo apresente. Deve existir uma correlação entre o aspecto clínico com a eletroneuromiografia e com a base genética que o indivíduo apresenta, ou seja, essa tríade é essencial. Porém, hoje a disponibilidade da testagem genética vem sendo cada vez mais ampliada. Então, o que pode acontecer? Há indivíduos que eventualmente eles já têm um histórico na família da doença de Charcot-Marie-Tooth, e eles muito precocemente realizam um teste genético. E por realizarem um teste genético muito precoce, às vezes o indivíduo não tem sintoma. E assim como não tem sintoma, ele pode fazer eletroneuromiografia e eventualmente a eletroneuromiografia desse indivíduo virá absolutamente normal. Isso significa que o indivíduo não vai desenvolver a doença de Charcot-Marie-Tooth ou que ele não apresenta a doença? Nem uma situação nem outra. A única forma de se saber que o indivíduo vai apresentar é com o tempo. A gente não tem ainda biomarcadores específicos que deem o diagnóstico de certeza de que o indivíduo futuramente vai apresentar ou não. O que a gente sabe é o indivíduo que tem documentado uma alteração genética em um dos genes relacionados a CMT, ele precisa ser, de fato, muito bem acompanhado para detecção precoce dos sintomas, né, e dos sinais da doença. Seja de sinais clássicos, o pé cavo, a atrofia da região das panturrilhas, atrofia peroneal, ou alterações de sensibilidade, ou seja, alterações relacionadas ao próprio exame de eletroneuromiografia. O fato é que, isoladamente, uma alteração genética, ela não permite, especialmente nos indivíduos que não tenham eventualmente história familiar, que você afirme que o indivíduo tem Charcot-Marie manifesto. Ele pode ter uma alteração genética sem apresentar naquele momento uma manifestação clínica ou neurofisiológica, ou seja, do exame da eletroneuromiografia. E nem todas as pessoas que têm a alteração genética vão desenvolver ao longo da vida a manifestação clínica ou na eletroneuromiografia da doença. Acho que isso é uma coisa bastante clara hoje também. Tem indivíduos que mesmo com alteração genética, eles não desenvolvem absolutamente nenhum sintoma ou alteração nos exames ao longo da vida. Isso é mais frequente para as formas axonais do que para as esmelinizantes, né? Então esse é um aspecto importante. Uma outra pergunta, a doença de Charcot-Marie-Tooth, ela pode variar muito dentro de uma família? A resposta é que muito mesmo, né? Então, ao longo das diferentes gerações, ou dentro, eventualmente, da mesma geração, é um fenômeno que a gente chama de variabilidade intrafamiliar. Eu posso ter um indivíduo que apresenta a manifestação da doença muito precoce, e, por exemplo, na infância, um outro indivíduo que tem a mesma forma de Charcot-Marie e desenvolve tardiamente, com seus 40, 50 anos de idade. Ah, isso são doenças diferentes? Não, do ponto de vista genético, é a mesma forma clínico-genética de Charcot-Marie, mas existe essa variação. Então, você pode ter um indivíduo dentro da família que tem Charcot-Marie 1A, um pode apresentar, por exemplo, perda auditiva, e o outro pode não ter perda auditiva alguma. Um pode ter a necessidade de cirurgia ortopédica, por exemplo, por conta do pé cavo ou de outras complicações ao longo dos anos, escoliose, por exemplo, e o outro não tem necessidade alguma de cirurgia ao longo de toda a vida. Então, isso é uma situação que é frequente. Como que eu vou saber se algum sintoma que eu tenho, que eu apresento, ou outras doenças são relacionadas à doença de Charcot-Marie-Tooth ou não? Aqui acho que a grande resposta é: nunca deixe de ter um acompanhamento clínico neurológico. O neurologista em especial assim, destacando, né, o especialista em doenças neuromusculares, ele é um indivíduo que tem muita prática em ver e acompanhar os pacientes que apresentam doença de Charcot-Marie-Tooth.
E é aquilo que eu comentei, o paciente com a CMT, ele não deixa de apresentar risco para outras doenças adquiridas que você pode ter ao longo da vida. Então, ele tem risco para diabetes, assim como a população geral, ele tem risco para apresentar problemas cardíacos, renais, então tudo isso precisa ser muito bem acompanhado. Então, quem consegue discernir bem esse aspecto é justamente o clínico que está fazendo o acompanhamento do paciente. O importante também é manter aquele acompanhamento, né? O indivíduo ele deve, idealmente, ir todo ano passar numa consulta de rotina, fazer seus exames de rastreio de eventuais complicações para aquela forma genética de Charcot-Marie e os exames específicos para a faixa etária que ele apresenta. Então, os rastreios de neoplasias, né, para câncer, colonoscopia, mamografia no caso das mulheres, tudo isso tem que ser feito. É uma rotina que serve para qualquer indivíduo, não apenas para quem apresenta a CMT. Uma outra pergunta levantada. Eu fiz a testagem genética para um gene, né, ou com um painel genético, ou eu fiz o sequenciamento completo do exoma, fiz o exame do genoma, e o exame não demonstrou nenhuma alteração genética. Isso continua sendo meu diagnóstico de CMT? Então, como foi comentado, o diagnóstico de CMT ele depende daquela tríade, da clínica, da questão neurofisiológica, eletroneuromiografia, e depende do aspecto genético. O fato de eu não ter alteração genética, ela não significa que eu não apresente a doença de Charcot-Marie-Tooth. Como a gente sabe muito bem, foi comentado em algumas das apresentações, a doença de Charcot-Marie, apesar da descrição ser muito antiga, né, dos sinais e sintomas da doença, e o reconhecimento desses sinais e sintomas, a base genética passou a ser muito mais bem reconhecida realmente de 10, 15 anos para cá, em que esses genes, especialmente das formas axonais, tipo 2, e as formas recessivas bem precoces, do tipo 4, desmielinizantes, passaram a ser mais bem reconhecidas. Então, há possibilidade de eu ter uma forma de Charcot-Marie que eventualmente o gene relacionado à minha forma ou da minha família ainda não seja conhecido? Com certeza, né? Isso é uma coisa que vem sendo construída. O conhecimento científico ele vai sendo cada vez mais atualizado. Há muito estudo na área de neuropatia hereditária, né, nas doenças neuromusculares e neurogenéticas em geral. Então, dessa forma, sem dúvida alguma, o fato do exame vir normal não significa que eu não tenha a doença de Charcot-Marie-Tooth, a CMT, né? Sempre lembrando, muitas são as condições clínicas que têm aspectos semelhantes aos da CMT, como foi dito na aula também dos aspectos clínicos. Então, a gente tem que estar atento a esse aspecto. O médico, o neurologista que estiver acompanhando, o especialista neuromuscular, ele vai estar avaliando esses aspectos todos em conjunto. Mas só para finalizar a pergunta, o fato da testagem genética ser negativa não exclui o diagnóstico de CMT, até porque muito ainda a ser conhecido sobre essa condição, há muito ainda a se esclarecer. Então, essas foram as principais perguntas trazidas aqui para a sessão de dúvidas, né? E gostaria de agradecer, em nome da equipe de doenças neuromusculares da Unifesp, a oportunidade de mais uma vez estar aqui, e também em nome da ABCMT, Associação Brasileira de Charcot-Marie-Tooth, essa oportunidade. Muito obrigado, até a próxima.